Boa noite, gente. Apenas para confirmar, estão todos na escuta? Okidoki. Então tá bom. Ah, outra pergunta. Estava esquecendo. Estão todos com o documento Funções PDF aberto na página 5? Que isso vai ser a nossa referência, tá? Não vai abrir, Baratinha? Por que não? Facilita. Mas então tá. Então, nosso amigo Craig está gravando. Ah, tá. Tá. Então abre aí, Baratinha, que a gente vai usar como referência. Página 5, a última versão do documento Funções PDF. Então, nós vimos, por enquanto, apenas 4 axiomas. O primeiro, axioma da extensionalidade. Não é um axioma que garante a existência de qualquer conjunto, é apenas um axioma regulador. Ele nos fornece critério para identificação de um conjunto, e essa identificação é feita única e exclusivamente pelos elementos do conjunto. Aí, nosso primeiro axioma existencial... Oi, André. Nosso primeiro axioma existencial é o axioma do vazio, que garante a existência de um conjunto, um certo conjunto, e em parceria com o axioma da extensionalidade, a gente prova que esse conjunto que satisfaz o axioma do vazio é único. Então, é a nossa primeira constante na teoria, é o conjunto vazio. Mas isso é muito pobre para fazer matemática, e a gente enunciou também o axioma do par. O axioma do par, em parceria com o axioma do vazio, garante a existência de uma infinidade de outros conjuntos, mas todos eles com no máximo 2 elementos. Por isso foi enunciado o axioma da potência. O axioma da potência garante a existência de uma infinidade de outros conjuntos com muito mais do que 2 elementos, mas mesmo assim essa infinidade de outros conjuntos continua, todos eles sendo conjuntos finitos. A diferença entre conjuntos finitos e infinitos a gente vai esclarecer depois que a gente qualificar o que é uma função. E para fazer matemática, pelo menos a matemática que vocês precisam, a existência de infinitos conjuntos, ainda que sejam infinitos conjuntos, mas todos eles finitos, não é forte bastante. Então nós precisamos garantir a existência de conjuntos infinitos. E é nesse ponto que entra o axioma 5, conhecido como axioma do infinito. Veja o que está escrito lá, na página 5. Existe um conjunto X, tal que vazio pertence a X. E, além disso, para todo Y, se Y pertence a X, então o sucessor de Y também pertence a X. Nós definimos o sucessor de um conjunto Y como a união de Y com o unitário Y. Então vejam só, nós fizemos as contas no último encontro, a gente calculou o sucessor de vazio, que resultou no unitário vazio. Então vejam esse conjunto X que o axioma 5 está garantindo existir. É um certo conjunto X tal que vazio pertence a ele. E qualquer Y que pertence a ele, o sucessor de Y também vai pertencer. Então, como o vazio já pertence, isso significa que o sucessor de vazio também pertence a esse X. Só um minutinho aqui, tive problemas. Pronto. Então, como o vazio pertence a esse conjunto X, o sucessor de vazio também pertence, ou seja, o unitário vazio pertence a esse X. Mas como o unitário vazio pertence a esse X, Y é vazio? Não, ó. Escuta, não está escrito isso, os vias, é uma condicional. O axioma do infinito diz que esse conjunto X tem pelo menos um elemento, o vazio. Então, o vazio pertence ao X. Aí, ele está colocando ali uma condicional. Se Y pertence a X, então o sucessor de Y pertence a X. Então, em particular, se o Y é vazio, por que nós podemos assumir Y vazio? Porque já foi dito que o vazio pertence a X. Então, no caso particular em que Y é vazio, o axioma está dizendo que o sucessor de Y também pertence a esse conjunto X. Tá ok, Osias?
Tá. Então, veja só. O vazio pertence a X. De acordo com o axioma, como o vazio pertence, o sucessor de vazio também pertence a X. Mas quem é esse sucessor de vazio? É o unitário vazio. Conta que a gente fez no último encontro. Então não é só o vazio que pertence a X. O unitário vazio também pertence a X. Mas já que o unitário vazio pertence a X, agora no caso particular que esse Y é unitário vazio, o axioma está dizendo que o sucessor desse unitário vazio também pertence a X. Mas quem é o sucessor de unitário vazio? Nós fizemos essa conta também, é o par vazio unitário vazio. Então esse par vazio unitário vazio também pertence ao conjunto X. E o sucessor dele também pertence, e o sucessor do sucessor dele também pertence, e assim por diante. Então esse é o primeiro axioma que garante a existência de um conjunto X que conta com uma infinidade de elementos. Estamos de acordo com a leitura do axioma do infinito? Ok. Ok. Então tá bom. Agora, em seguida, vamos adotar uma convenção para tornar o trabalho da gente mais fácil. Nós vamos escrever M mais N como uma abreviação para a operação adição entre M e N. Porque nós definimos a adição entre conjuntos no último encontro. Só que essa notação, mais, abre parênteses, M, vírgula, N, fecha parênteses, não é muito conveniente. Então fica mais fácil a gente escrever simplesmente M mais N. É uma abreviação. Agora vejam só. Seja ômega o conjunto cujos elementos são vazio, sucessor de vazio, sucessor do sucessor de vazio, sucessor do sucessor do sucessor de vazio, e assim por diante. O que garante a existência desse conjunto ômega? O que garante é justamente o axioma do infinito. Então, esse conjunto ômega, definido dessa forma, cujos elementos são vazio, sucessor de vazio, sucessor do sucessor do vazio e assim por diante, esse é o chamado conjunto dos números naturais. Desde que ômega seja munido da operação de adição, que nós definimos em nosso último encontro, e multiplicação, sendo que a definição de multiplicação é dada logo a seguir. Qual é a definição de multiplicação entre números naturais? Então, essa definição é recursiva, do mesmo jeito que a definição de adição, e em dois itens, do mesmo jeito como ocorreu com a definição de adição. Item 1. A multiplicação entre 0 e n é 0. Item 2. A multiplicação entre o sucessor de m e n é a multiplicação entre m e n somada de n. Essa é a definição recursiva de multiplicação. Vamos dar um exemplo para ilustrar. Qual é a multiplicação qual é o produto entre 3 e 2? Como fazer essa conta, a multiplicação entre 3 e 2? Então, primeiro lembrar o que são 3 e 2. 3 é uma notação abreviada para o conjunto sucessor do sucessor do sucessor de vazio. Ao passo que 2 é uma notação abreviada para sucessor de vazio. Ou seja, o que nós estamos operando aqui são conjuntos. Não esquecer, todos os termos são conjuntos. A multiplicação entre 3 e 2 não recai no caso 1, porque 3 não é 0. O caso 1 é aquele que nós operamos primeiro, nós operamos 0 e n. Como 3 é diferente de 0, então não recai no caso 1. Só sobrou a possibilidade de cair no caso 2. Então, a multiplicação entre 3 e 2 é a multiplicação entre sucessor de m e n. Então, esse 3 é o sucessor de m. E o 2 é n. Se o 3 é sucessor de m, basta lembrar de quem o 3 é sucessor. O 3 é sucessor de 2, como a gente discutiu. Então, a multiplicação entre 3 e 2, pela definição item 2,
é simplesmente a multiplicação entre 2 e 2 somada com 2. Nesse caso, então, o 3 é o sucessor de m, o 2 é o n, temos uma outra ocorrência de 2, que é m, e a última ocorrência de 2, n. Então, a multiplicação de 3 por 2 é a multiplicação de 2 por 2, somada de 2. Estamos de acordo com essa primeira parte da discussão desse exemplo? Ok. Tá. Então, o que foi que nós fizemos? Não entendi a questão do n e m. André, por que ficou tudo 2? Bem, basta ver o item 2 da definição de multiplicação. O item 2 da definição de multiplicação ensina como calcular a multiplicação entre sucessor de m e n. Concorda? Então, nós queremos calcular a multiplicação entre 3 e 2. Então, o 3 está ocupando exatamente o lugar do sucessor de m. Então, o 3 está ocupando o lugar do sucessor de m. E o 2 está ocupando o lugar de n. Concorda? Se m fosse 4, então, se o sucessor de m fosse 4, o m seria 3, com certeza. Tá ok? Ok. Então, veja só, o que foi que nós fizemos aqui? A gente não sabe calcular a multiplicação entre 3 e 2. Então, nós reduzimos esse problema à multiplicação entre 2 e 2. Só que nós reduzimos um problema que não sabemos resolver a um outro problema que também não sabemos resolver. Quanto que é a multiplicação de 2 por 2. Então, nós apelamos novamente ao item 2 da definição de multiplicação. A multiplicação entre 2 e 2 é a multiplicação entre 1 e 2 somado com 2. Vamos ver, mesma coisa que aconteceu na adição, quando foi colocando os sucessores. Não é a mesma coisa, é análogo, Uzias. Por isso que eu chamei a atenção que a definição de multiplicação é recursiva, do mesmo jeito que a definição de adição é recursiva. Ok? É como um efeito dominó. Um efeito dominó é isso. Você coloca as pedras de dominó em pé, uma na frente da outra. Então você preparou com isso uma cadeia de eventos. Basta empurrar a primeira pedra e toda aquela cadeia vai cair. É isso que definições recursivas fazem. No item 2 da definição de multiplicação, nós temos uma cadeia de peças de dominó montados. No item 1, nós temos o empurrão do primeiro dominó. Tá ok? Então, Leandro está digitando. Então, nós reduzimos o problema da multiplicação entre 3 e 2 ao problema da multiplicação entre 2 e 2. Tá? Mas quanto que é a multiplicação? Vamos ver o Leandro ali. Teria como explicar a fórmula do axioma do infinito? Bem, nós fizemos isso agora há pouco, né, Leandro? A fórmula diz isso. Existe um conjunto X que o vazio pertence a ele. E qualquer elemento de X, garantidamente o sucessor dele também vai pertencer a X. É isso que diz o axioma do infinito. Como o vazio pertence a esse conjunto, X, então o sucessor de vazio pertence. Como o sucessor de vazio pertence, então o sucessor do sucessor também pertence e assim por diante. Ok, Leandro? Luiz Gustavo, mas você reduz a multiplicação de 3 e 2 pelo sucessor. Como está definido ali, Luiz Gustavo. Veja o item 2. O item 2 ensina como multiplicar, não m por n. O item 2 não está ensinando a multiplicar m por n. O item 2 está ensinando a multiplicar o sucessor de m por n. E essa multiplicação entre o sucessor de m e n é a multiplicação de m por n e esse resultado somado com n. Ok aí, Luiz Gustavo? É a situação análoga à definição recursiva de adição. Então, voltando lá. Quanto é a multiplicação de 2 por 2? Então, a multiplicação de 2 por 2, usamos novamente o item 2 da definição.
deixa eu ver aqui, entre 1 e n não pode ser igual a n nesse caso, a multiplicação baratinha de 1 por n vai sim resultar em n. É só fazer a conta. Tá? Mas antes disso, vamos terminar aqui essa discussão, tá bom? Ó. Então, a multiplicação de 2 por 2, de acordo com o item 2 da definição de multiplicação, é a multiplicação entre um sucessor de m e n. Mas agora o primeiro 2 ali é o sucessor de m. E o 2 é o sucessor de quem? O 2 é o sucessor de 1. Aí repete os outros termos ali. Então, a multiplicação de 2 por 2 é a multiplicação de 1 por 2 somada de 2. E depois repete a adição de 2 que nós já tínhamos feito antes. Estamos de acordo aí com esse novo passo? Ok? Ok? Ok. Tá. Aí resta o problema. Ainda não resolvemos a questão. Porque ainda não sabemos quanto que é a multiplicação de 1 por 2. Então, a multiplicação de 1 por 2, vamos ver, só não entendi a definição. Olha, Luiz Gustavo, se não entender a definição, então não entendeu nada. Porque nós estamos trabalhando exatamente com a definição. Me diga uma coisa, Luiz Gustavo, você entendeu a definição de adição que nós discutimos no último encontro? Ah, então fortemente recomendo que veja lá a definição de adição, que também é uma definição recursiva. Que, aliás, curiosamente, nenhum de vocês perguntou até agora o que é uma definição recursiva. Mas, se vocês examinarem lá, dá uma olhada lá, Luiz Gustavo, definição recursiva de adição. Aí, se não entender aquilo, realmente fica difícil entender a multiplicação. Vamos ver, eu estava pensando nisso, mas não perguntei. Então, se vocês pensam, vocês perguntam. Deve ser algum recurso ótimo esse. Se recursivo significa que é um recurso. Nossa, vocês... Ó, gente, ó, matemática não funciona dessa forma, gente. Não é por preconceitos, tá? Nada do que se diz aqui é dito gratuitamente. Então, vamos lá. A multiplicação de 1 por 2. Quanto que é a multiplicação de 1 por 2? Que foi a pergunta que a Baratinha fez agora há pouco. Que a Baratinha perguntou quanto que é a multiplicação de 1 por n. Vamos ver o caso particular de 1 por 2. A multiplicação de 1 por 2, usando a definição recursiva, é a multiplicação entre 0 e 2, somada de 2. E aí repete o mais 2 e o mais 2 que nós já tínhamos feito anteriormente. Estamos de acordo com esse novo passo? Vai descendo gradativamente. Ok? Tá bom. Mas daí, quanto que é a multiplicação de 0 por 2? A multiplicação de 0 por 2, o item 1 responde imediatamente. A multiplicação de 0 por 2 é 0. Então, Baratinha, você perguntou quanto que é a multiplicação de 1 por n? Está ali a tua resposta. Aí a multiplicação de 0 por 2 vai dar 0. Então, veja só o que vai acontecer. Justamente, ó. A multiplicação de 0 por 2 vai dar 0, e aí nós temos 0 mais 2, mais 2, mais 2. Mas o 0 é neutro aditivo entre os naturais. Então, 0 mais 2 é 2. Portanto, nós temos 2 mais 2, mais 2. Mas o 2 mais 2, nós já definimos a adição. 2 mais 2 é 4. Então, nós temos 4 mais 2. Mas 4 mais 2, nós já definimos a adição. 4 mais 2 é 6. Logo, a multiplicação entre 3 e 2 é 6, entre os naturais. Estamos de acordo aqui, gente? Vamos ver, ok. Ok. Tá. Tem mais gente digitando, só um pouquinho aí. Bem, enquanto o pessoal... vamos ver os dias. Pesquisei no Google e diz que a multiplicação recursiva é a multiplicação de inteiros utilizando somas sucessivas.
Osias, ó, em primeiro lugar, toma cuidado com aquilo que você procura no Google. Matemática exige qualificação de discurso. Então, primeiro você tem que ver a qualificação do discurso. A multiplicação entre inteiros não demanda esse uso de recursividade que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos discutir sobre isso hoje ainda, como se faz multiplicação entre inteiros. Tá? Na verdade, a multiplicação entre inteiros não é possível definir recursivamente. É pior do que isso. Tá? O que é possível definir recursivamente é multiplicação entre naturais. Tá? Vamos ver o que aí, Osias. Tá. O André. Se fosse 2 mais 2 mais 2 mais 2, daria para adiantar para 4. Eu não sei o que vocês chamam de adiantar. Se vocês têm o hábito de quererem pular etapas na hora de fazer as contas, eu fortemente recomendo evitem isso. Porque vocês têm que ser capazes de justificar cada passo. Por isso que eu fico ressaltando para vocês, passo por passo, justificando o que é feito em cada um deles. Tá? Esse negócio de pular etapas é um risco muito grande, principalmente para quem está começando a estudar essas coisas. Tá? Claro que na prática, a pessoa que já tem um certo traquejo, ela pode eventualmente pular essas etapas. Sempre bom passo a passo. É só assim que a gente aprende matemática. Lentamente. Então vamos lá. Próximo item. Nós vamos denotar abreviadamente o produto entre M e N simplesmente como MN. Então, toda vez que escrevermos MN, isso é uma abreviação para o produto entre M e N. A multiplicação entre M e N. Vamos ver o Leandro. Na hora de fazer a operação, o senhor diz sucessor, mas não seria antecessor? Nós nunca definimos antecessor, Leandro. Nós nunca definimos o conceito de antecessor. Veja que os exemplos que nós discutimos, os conjuntos que nós estamos discutindo, todo conjunto admite sucessor. Se você definir antecessor a partir do conceito de sucessor, você vai descobrir que nem todo conjunto tem antecessor. Então, por exemplo, o unitário vazio é sucessor de vazio. Então, o vazio é, nesse sentido, antecessor de unitário vazio. Mas quem é o antecessor de vazio? O vazio não admite antecessor. E não é o único conjunto que não admite antecessor. Veja que a definição de multiplicação é dada em termos de sucessor, jamais o conceito de antecessor. Agora, se você quiser reescrever a definição de multiplicação usando o conceito de antecessor, pode, mas aí tem que tomar certos cuidados extras que só tornam a definição mais complicada. Como seria definido por curiosidade antecessor? Se y é o sucessor de x, então x é o antecessor de y, baratinha. Assim que você pode definir antecessor. Ok? Tá, vamos ver os ias. O item 2 define que o primeiro conjunto é o sucessor de M. Não. O item 2 não está definindo isso. Eu não sei como é que está lendo isso, os ias. O item 2 está dizendo que o produto entre sucessor de M e N é o produto entre M e N somado de N. É isso que está dizendo. Não está dizendo que qualquer conjunto é sucessor de outro. Não está dizendo isso. Por que não pode ser MN igual ao antecessor de MN, mas não seria análogo? Daniel, ó, digamos que a gente defina o conceito de antecessor. Se você seguir esse caminho que você está propondo, pode funcionar. Só que daí você teria que acrescentar mais uma condição pelo simples fato de que nem todo conjunto admite antecessor. Esse é o problema. Ok, Daniel? Então, se você quiser redefinir o conceito de multiplicação ou adição em termos de antecessor, não tem problema.
Só que daí você vai ter um cuidado, vai ter que tomar um cuidado extra pelo fato de existirem conjuntos que não admitem antecessor. No entanto, todo conjunto admite sucessor. Sim, Baratinha, todo conjunto admite sucessor. Fica mais complicado por esse caminho. Realmente, é uma complicação a mais desnecessária. Tá bom? Ok aí, Daniel? Ok. Então, não, ninguém está falando em antecessor aqui. Quer dizer, ninguém está falando. O Daniel e outros aí ficaram interessados no assunto antecessor, mas no texto não estamos falando em antecessor e não há necessidade. Se quiser definir o conceito de antecessor a partir de sucessor, não tem problema, mas não há necessidade. Tá? Aí tem essa abreviação que nós estamos adotando, MN abrevia o produto entre M e N. Em seguida, nós temos um parágrafo, onde tem nesse parágrafo há um erro de digitação. Esqueçam aquela palavra adição. Eu não sei o que deu em mim para escrever aquela palavra adição. Na próxima versão, eu corrijo esse erro. O que vocês devem ler é o seguinte: a multiplicação entre números naturais é associativa, comutativa e distributiva, que são aquelas propriedades algébricas com as quais vocês já têm familiaridade. Tá? Além disso, zero é neutro relativamente à adição e absorvente em relação à multiplicação. Que o zero é neutro em relação à adição, nós já vimos, sai direto da definição de adição. Qualquer m somado de zero dá o próprio m. E que o zero é absorvente em relação à multiplicação, isso sai direto da definição de multiplicação. A multiplicação entre zero e qualquer n é zero. Além disso, o natural 1, é neutro relativamente à multiplicação. Então, 1 vezes n é igual a n para qualquer n. Estamos de acordo até aí, gente? Ok. Tá. Agora vamos introduzir um conceito de extrema importância para nós, que é a definição de par ordenado. Aquilo que vocês leem na página 5, abre parênteses, A minúsculo, vírgula, B minúsculo, fecha parênteses, aquilo a gente lê par ordenado AB. A definição que nós vamos adotar para par ordenado é a mais usual de todas, é a definição de Kuratowski. Um par ordenado é um par. Qual par? É aquele par que vocês veem ali, cujos elementos são unitário A e o par AB. Então vamos dar um exemplo. Exemplo 1. O que é o par ordenado 3, 4? Lembrando vocês que 3 é uma abreviação para sucessor do sucessor do sucessor de vazio. E o 4 é uma abreviação para sucessor de 3. Tá? Então, o que é o par ordenado 3, 4? Pela definição de Kuratowski. É um par cujos elementos são unitário 3 e o par 3, 4. Agora vejam, a gente só substituiu o 3 por A e o 4 por B. Agora vejam no item 2 a definição de par ordenado 4, 3. O par ordenado 4, 3, usando exatamente a mesma definição de Kuratowski, é o par cujos elementos são unitário 4 e o par 3, 4. Se vocês compararem o par ordenado 3, 4 com o par ordenado 4, 3, vocês vão perceber que os dois compartilham um único elemento em comum, que é o par 3, 4. Mas o fato de compartilharem um único elemento em comum, isso não torna esses conjuntos idênticos. Bem pelo contrário. O par ordenado 4, 3 tem em comum um de seus elementos unitário 4. E o unitário 4 não pertence ao par ordenado 3, 4. Em compensação, o par ordenado 3, 4 tem em comum um de seus elementos unitário 3, que por sua vez não pertence ao par ordenado 4, 3. Estamos de acordo com esses dois primeiros exemplos? Vamos ver o que o Zias vai escrever.
Vamos ver, poderia-se dizer que 3 está contido em 4? Uzias, qual é a definição de 3? A definição de 3 é o sucessor do sucessor do sucessor de vazio. Qual é a definição de 4? É o sucessor de 3. Tá? Ou seja, lembre o que é sucessor de um conjunto Y. O sucessor de qualquer conjunto Y é Y união unitário Y. Logo, isso faz do Y pertencente ao sucessor. Não está contido. Não necessariamente está contido. Tá bom? Tá. Vamos ver, Arthur. Minha internet deu problema, eu poderia repetir depois da primeira linha, Kuratowski. Arthur, nós estamos exemplificando, nós só discutimos os 2 primeiros exemplos de pares ordenados. Sim, par ordenado é um conjunto. Todos os termos são conjunto. Ó, gente, eu não sei quantas vezes vou ter que repetir isso para vocês. Ó, todos os termos são conjuntos. Isso nunca vai mudar na vida de vocês. Tá? Todos os termos são conjuntos. Então, o par ordenado... Ó, o Arthur ali perguntou do exemplo. O par ordenado 3, 4 é aquele conjunto par cujos elementos são unitário 3 e o par 3, 4. Ok aí, Arthur? Arthur? Ok. No segundo exemplo, o par ordenado 4, 3 é o par cujos elementos são unitário 4 e o par 3, 4. Alguém está com o microfone aí? Então, se vocês compararem o par ordenado 3, 4 e o par ordenado 4, 3, vocês vão perceber que são conjuntos diferentes. O par ordenado 4, 3 tem em comum dos seus elementos unitário 4. E esse unitário 4 não pertence ao par ordenado 3, 4. Em compensação, o par ordenado 3, 4 tem em comum dos seus elementos unitário 3, que por sua vez não pertence ao par ordenado 4, 3. Por isso, o par ordenado 3, 4 é diferente do par ordenado 4, 3. Ok aí? Arthur? Ok. Vejam vocês não confundir par ordenado com par. Por exemplo, o par abre-chave 3,4 fecha-chave é igual ao par abre-chave 4,3 fecha-chave. Os dois compartilham os mesmos elementos. Só que a ideia absolutamente genial de Kuratowski foi definir par ordenado a partir de par, garantindo dessa forma a diferença entre o par ordenado 3, 4 e o par ordenado 4, 3. Item 3, exemplo 3. O par ordenado 3, 4 é diferente do par ordenado 4, 3, que a gente acabou de conversar, apesar do par 3, 4 ser igual ao par 4, 3. Aquilo que a gente acabou de discutir. Exemplo 4. O par ordenado 5, 5 é o unitário 5. Novamente, basta aplicar a definição de Kuratowski. Então, vejam só. Vamos ver o que o Lucas está dizendo ali. Professor, vai trabalhar com tripla ordenada? Oportunamente, nós podemos definir, sim, n-duplas ordenadas, Lucas. A parte bacana é que, a partir de par ordenado, é possível definir n-dupla ordenada como um caso particular de par ordenado. Toda n-dupla ordenada pode ser tripla, quádrupla, quíntupla, o que for. É redutível a um par ordenado. Mas isso a gente fala em outro momento, não agora. Ok aí, Lucas? Tá. Se Lucas tiver pressa, a gente pode falar sobre isso no final da nossa discussão de hoje. Vamos ver aqui o Arthur. No par ordenado, o par da fórmula sempre é escrito em ordem alfabética. Como assim ordem alfabética? No par ordenado, o par da fórmula sempre é escrito em ordem alfabética. Olha, Arthur, nós temos
escuta, eu não sei porque você está falando de ordem alfabética. Olha aqui, ó. Digamos que você queira criar o par ordenado BA. BA, não tem nenhuma ordem alfabética aí. Veja o que é o par ordenado BA. É um par em que um dos elementos é o unitário B e o outro é o par AB. A questão de ordem alfabética aqui é irrelevante. Ok aí, Arthur? Tá. O Osias, por que não tem unitário B? Osias, se você introduzir nesse conjunto unitário B, você não vai conseguir distinguir o par ordenado AB do par ordenado BA. E nós queremos ser capazes de distinguir. Por isso, essa proposta de Kuratowski. Ok aí, Osias? Tá. Item 3 define isso. Não, aí que tá. Não está definindo nada ali no item 3. Ali a gente só está argumentando que o par... Olha só, o que o André escreveu ali na tela não é nenhum par ordenado, ele só escreveu pares. Então ele escreveu o par 3, 4 e o par 4, 3. O par 3, 4 é igual ao par 4, 3, justamente como o André escreveu. Porque todos os elementos do conjunto à esquerda são elementos do conjunto à direita e reciprocamente. Por isso a importância da definição de Kuratowski para par ordenado. Tá ok aí? André, tranquilo? Tá. Então, exemplo 4. O que é o par ordenado 5, 5? No caso do par ordenado 5, 5, A é igual a B. Ora, mas se A é igual a B, vejam lá a definição de Kuratowski. No caso em que A é igual a B, aquele par AB, que vocês estão vendo lá em cima, vamos ver o que o Gabriel está dizendo aí, só um minuto. O par pode ser igual, já o par ordenado nunca é igual de acordo com a definição de Kuratowski. Não, como assim nunca é igual? Ninguém está dizendo que um par ordenado nunca é igual a nada. O X da questão, Gabriel, é que num par AB, o fato de A ser diferente de B não faz com que o par AB seja diferente do par BA. Mas, na definição de par ordenado, o fato de A ser diferente de B faz com que o par ordenado AB seja diferente do par ordenado BA. Ok aí, Gabriel? Tá. Por isso que eu fiz aquela comparação. Então, ó, essa pergunta do Gabriel aí. Por isso que eu coloquei nos exemplos 1 e 2 os pares ordenados 3, 4 e 4, 3. Esses pares ordenados são conjuntos diferentes entre si. Por isso que o par ordenado 3, 4 é diferente do par ordenado 4, 3. Agora, o exemplo 4. O par ordenado 5, 5 é o caso em que o A é igual a B. Vejam lá na definição de Kuratowski. Se o A for igual a B, aquele par AB, vocês não vão escrever AA, porque em conjuntos não se repete elementos. Então fica simplesmente unitário A. Mas se vocês tiverem um par cujos elementos são unitário A, novamente vocês não vão repetir esse elemento. Então fica simplesmente unitário, unitário A. Por isso o par ordenado 5, 5 é unitário, unitário 5. Estamos de acordo com o último exemplo? Ok. Tá. Teorema 6. O par aquela pergunta que alguém fez, agora não me lembro quem. Ah, sim, o Gabriel. O par ordenado nunca é igual. Então, quando se fala em igualdade, Gabriel, você tem que dizer igualdade com o quê? Igualdade é um predicado binário. Então, veja lá, Gabriel, você que perguntou ali, e os demais, o teorema 6. O par ordenado AB é igual ao par ordenado CD, C e só C, A igual a C e B igual a D. Então, é claro que é possível igualar um par ordenado a um outro par ordenado.
Um par ordenado AB é um par ordenado CD, desde que A seja igual a C e B igual a D. Primeira entrada igual a primeira entrada, segunda entrada igual a segunda entrada. No par ordenado AB, a gente lê A como primeira entrada do par ordenado e B como segunda entrada. Tá? A demonstração desse teorema é muito fácil. Para fazer a demonstração, basta duas ferramentas. A definição de par ordenado, dada por Kuratowski, e o axioma da extensionalidade. Eu fortemente recomendo a vocês fazerem a demonstração do teorema 6. Não é um exercício valendo nota. Eu estou passando isso aqui para vocês, estou sugerindo isso para vocês, com o objetivo de, vamos dizer assim, um autoconhecimento de vocês, para vocês saberem se vocês realmente estão interessados na matemática ou só em aprovação na disciplina. Tá? Então, recomendo a vocês fazerem a demonstração do teorema 6. Pode mandar de novo. É claro, sempre pode mandar no grupo. Baratinha, sempre pode mandar no grupo. Eu sempre vou responder de acordo com aquela agenda que a gente já combinou. Tá? Mas fortemente recomendo fazer a demonstração desse teorema, apesar de não valer nota. Tá? Vamos ver o Arthur ali. Com esse assunto, estamos caminhando para a definição de números naturais. Arthur, nós já definimos números naturais lá em cima. Foi escrito lá. Esse conjunto ômega é chamado de conjunto dos números naturais, desde que... Está tudo escrito lá, a gente já passou por isso. Tá ok? Os inteiros, sim. A gente está caminhando na definição dos inteiros, exatamente. Vamos ver o André. O meu receio é de cometer aqueles erros toscos sem perceber, mesmo revisando algumas vezes. E, André, é o que se espera de alunos. É normal isso. Aluno erra. E não é só aluno que erra, não. Pesquisadores experientes também erram. É normal as pessoas errarem. Então não há problema errar. O problema é não fazer. Se não fizer, aí sim que não vai saber nada. Vamos ver. A regra da substituição nos permite provar esse teorema? Regra da substituição? Do que está falando, Leandro Beffa? Nós nunca falamos em nenhuma regra de substituição. Nunca foi mencionado nada a respeito disso. Não, aquilo lá é substitutividade, Leandro. Ó, toma cuidado. Em teoria de conjunto, substituição é uma coisa, substitutividade é outra, bem diferente. Deus me livre eu começar a falar em substituição com vocês. Aí sim, vocês vão sofrer horrores. Não precisa se preocupar com a substitutividade da igualdade, Leandro. Como eu disse agora há pouco, vocês conseguem demonstrar esse teorema, é só vocês ouvirem o que eu estou falando. Vocês conseguem demonstrar esse teorema 6 usando só a definição de Kuratowski e o axioma de extensionalidade. Não precisa de mais nada. Tá bom? Quem estuda matemática já sofre de certa forma. Não são só as pessoas que estudam matemática que sofrem. Mas então, vamos lá. Próximo item, produto cartesiano. Vocês estão vendo logo abaixo do teorema 6, x, um certo símbolo que parece uma cruz inclinada, y. Aquilo a gente lê produto cartesiano x por y. Esse produto cartesiano x por y é dado por definição como o conjunto de todos os pares ordenados a B, tais que A pertence a X e B pertence a Y. Não tem nada. De onde vocês tiram essas ideias de geometria analítica? Não tem nada de geometria analítica aqui, gente. Nós não estamos falando de geometria analítica. Nós estamos falando de teoria de conjuntos. Como que é possível falar em geometria analítica? A gente nem sabe que são números reais ainda. Olhem só o conceito de produto cartesiano, gente. Vocês têm que tomar cuidado com esses preconceitos de vocês. O produto cartesiano de x por y é o conjunto dos pares ordenados AB, todos os pares ordenados AB, tais que A pertence a X
e B pertence a Y. Exemplo. O que é ômega cartesiano ômega? Ômega cartesiano ômega é o conjunto de todos os pares ordenados de naturais. Quais são esses pares ordenados naturais? O par ordenado 0, 0, o par ordenado 0, 1, depois 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, etc. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e assim por diante. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 e assim por diante. Esse é o produto cartesiano ômega por ômega. Não é potência dos naturais, é produto cartesiano, é um conceito diferente. A potência dos naturais, Lucas, é o conjunto de todos os subconjuntos dos naturais. Nós não estamos tratando disso, estamos tratando apenas dos pares ordenados em que primeira entrada e segunda entrada são ambos naturais. Ok aí, Lucas? Tá. Se vocês quiserem pensar a respeito da potência dos naturais, pode ser um exercício bem saudável. Tá? Mas não é disso que estamos falando. Agora que nós já sabemos o que é ômega cartesiano ômega, o conjunto de todos os pares ordenados de naturais, nós vamos introduzir um novo conceito aqui. Vejam só. Sejam Mn e Pq elementos de ômega cartesiano ômega, ou seja, esse Mn e esse Pq são pares ordenados de naturais. Em outras palavras, M, N, P e Q são, sim, números naturais. Logo, podemos definir uma relação, que é aquela relação TIL, que vocês estão vendo ali. A gente lê aquilo da seguinte forma. O par ordenado Mn é equivalente ao par ordenado PQ, C só C, M mais Q igual a N mais P. Então, nós estamos definindo uma relação entre pares ordenados de naturais usando a adição de naturais. E a negação de ser equivalente, Mn não é equivalente a PQ, significa a negação de Mn ser equivalente a PQ. Vamos dar exemplos. Exemplo 1. O par ordenado 5, 2 é equivalente ao par ordenado 7, 4. Por quê? Porque 5 mais 4 é igual a 2 mais 7. Estamos de acordo com o primeiro exemplo? Ok. Tá. Então vejam só. O par ordenado 5, 2 é equivalente ao par ordenado 7, 4. Veja o segundo exemplo. O par ordenado 7, 4 é equivalente ao par ordenado 32, 29. Por quê? Porque 7 mais 29 é igual a 4 mais 32. Estamos de acordo com o segundo exemplo? Ok. Vamos chamar, só para simplificar a vida, vamos chamar esses três pares ordenados dos dois primeiros exemplos de alfa, beta, gama. Alfa é o par ordenado 5, 2, beta é o par ordenado 7, 4, gama é o par ordenado 32, 29. Notem vocês que alfa é equivalente a beta, beta é equivalente a gama, e no item 3, o alfa é equivalente a gama. Isso não é coincidência. Notem que no exemplo 3, o 5, 2 é equivalente ao 32, 29. Por quê? Porque 5 mais 29 é igual a 2 mais 32. Isso não é coincidência. Essa relação de equivalência, do jeito que foi definida, ela é, sim, transitiva. Se alfa é equivalente a beta e beta é equivalente a gama, então alfa é equivalente a gama. Estamos de acordo até aí, o item 3? Ok. Exemplo 4. Notem vocês que o par ordenado 5, 2 não é equivalente ao par ordenado 2, 5. Por quê? Porque 5 mais 5 é diferente de 2 mais 2. Isso é muito importante vocês se darem conta. Se nós tivermos um par ordenado AB com B diferente de A,
esse AB jamais será equivalente a BA. Ok? Antes de prosseguirmos. Tudo tranquilo aí, gente? Ok. Agora, gente, a nossa pretensão é definir números inteiros. Ao invés de eu apresentar a definição de números inteiros, eu vou primeiro dar uma série de exemplos para a gente construir uma intuição, e a partir dessa intuição eu vou dar finalmente para vocês o que é um número inteiro. Então vamos começar com algo bem básico. O que é o zero inteiro? Então, vocês estão vendo ali, esse zero inteiro é denotado por 0 barra. É o caractere 0 sublinhado por esse tracinho horizontal. Então, esse é o zero inteiro, que nada tem a ver com o zero natural. Lembrem vocês que o zero natural é o conjunto vazio. Ou seja, o zero natural é um conjunto que não tem elemento algum. O zero inteiro é um conjunto que tem infinitos elementos. Qual é a definição de zero inteiro? Então, veja só. O zero inteiro é o conjunto de todos os pares ordenados AB, onde B é igual a A. Então, são todos os pares ordenados de naturais AA. Então, vocês têm ali o par ordenado 0, 0, o par ordenado 1, 1, o par ordenado 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e assim por diante. Esse é o zero inteiro. Não confundir com zero natural. Até aí tá ok? Ok. Agora notem o seguinte. Vejam uma coisa curiosa sobre o zero inteiro. Comparem o par ordenado 0, 0 com o par ordenado 1, 1. Vocês percebem que o 0, 0 e 1, 1 são equivalentes entre si. Porque 0 mais 1 é igual a 0 mais 1. O 1, 1 é equivalente ao 3, 3. Porque 1 mais 3 é igual a 1 mais 3. O 3, 3 é equivalente a 0, 0. Porque 3 mais 0 é igual a 3 mais 0. Ou seja, todos os pares ordenados que são elementos do zero inteiro, todos eles são equivalentes entre si. Estamos de acordo com isso? Ok, ok. Tá. Agora vamos definir um outro inteiro. Vamos definir o 1 inteiro positivo, que está denotado ali com um sinal de mais, seguido do 1, e sublinhado. O que é o 1 inteiro positivo? É o conjunto de todos os pares ordenados AB, tais que A é sucessor de B. O inteiro 1 positivo é o conjunto de todos os pares ordenados AB, tais que A é sucessor de B. Quem são esses pares ordenados? 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5 e assim por diante. Tá ok aí, gente? Ok. Vamos ver os demais. Só o Gabriel se manifestou. Tá. Tá. Deem uma olhada nesse conjunto de pares ordenados que define um inteiro positivo. Todos esses pares ordenados são equivalentes entre si. 1, 0 é equivalente a 4, 3. Porque 1 mais 3 é igual a 0 mais 4. 2, 1 é equivalente a 3, 2. Porque 2 mais 2 é igual a 1 mais 3. Todos eles são equivalentes entre si. Só que, ao mesmo tempo, nenhum deles é equivalente a qualquer par ordenado
que pertença ao zero inteiro. Notem, 1, 0 não é equivalente a 1, 1. 2, 1 não é equivalente a 3, 3. Então, vejam só. Cada inteiro é um conjunto de pares ordenados equivalentes entre si. Mas se vocês considerarem dois inteiros distintos, como, por exemplo, 0 inteiro e 1 inteiro, não há interseção entre eles. Eles não compartilham elemento algum em comum. Estamos de acordo até aí? Ok. Agora vejam lá. Quem é o 1 inteiro negativo? O 1 inteiro negativo, que está denotado pelo símbolo menos, seguido de 1, tudo isso sublinhado, o 1 inteiro negativo é o conjunto de todos os pares ordenados de naturais, AB, tais que B é sucessor de A. Não é o A que é sucessor de B, o B que é sucessor de A. Quem são esses pares ordenados? 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e assim por diante. Todos eles equivalentes entre si. Estamos de acordo aí? Ok. André só... Tá. Tá bom. Quem é o 2 inteiro positivo? O 2 inteiro positivo é o conjunto de todos os pares ordenados de números naturais AB, tais que A é o sucessor do sucessor de B. O Arthur, inteiros positivos são todos os inteiros que têm pares ordenados com a primeira entrada maior que a segunda. Exatamente, Arthur. Exatamente. Exatamente. Então, os inteiros positivos são conjuntos de pares ordenados AB, todos eles equivalentes entre si, e ainda satisfazendo isso que o Arthur falou. A primeira entrada é maior do que a segunda. É claro que a gente não qualificou o que significa maior que, mas a visão intuitiva é essa mesma que o Arthur falou. Já os inteiros negativos têm a segunda entrada maior. Então é só substituir B de A para definir. Eu não sei o que isso quer dizer com substituir B de A. Ó, veja lá. A gente não sabe subtrair. A gente vai aprender a subtrair ainda. Tá? A gente vai aprender a subtrair ainda. Então é só... subtrair B de A para definir? Não! Não, André, não, pelo amor de Deus, não faça um troço desse. André, o que é subtração? O que é A menos B? A menos B é a adição de A com o simétrico aditivo de B. Mas entre naturais não existe simétrico aditivo. Esse é o ponto. Dado um natural, por exemplo, 5, dado um natural 5, qual é o natural que somando de 5 dá 0? Não existe isso. A definição de naturais não permite isso. Não entendi a relação de equivalência MN e PQ. Bem, a relação de equivalência está definida lá. Para que MN seja equivalente a PQ, basta que primeira entrada somada com a segunda entrada do outro seja igual à segunda entrada do primeiro somada com a primeira entrada do segundo. Essa é a definição. Nada além disso. Ok aí, Leandro? Novamente, é só ler. Está tudo escrito. Dá para chamar assim como. Na verdade, não estamos falando de inteiros. Nós estamos, André, tentando definir os inteiros. Essa é a nossa meta. Mas ainda não chegamos lá. Só que o X da questão, André, é que nós somos capazes de definir inteiros a partir de pares ordenados de naturais. Essa é a ideia. Vamos ver o que o Arthur está digitando. Só um minutinho aí. A equivalência entre pares ordenados parte da definição de números inteiros ou o contrário?
Arthur, leia a definição de equivalência. Lá está escrito os pares ordenados Mn e Pq são pares ordenados elementos de ômega cartesiano ômega, ou seja, são todos eles números naturais. M, N, P, Q são números naturais. E a definição de equivalência de pares ordenados naturais está dada a partir da adição de naturais, que é só isso que a gente sabia até então. Ok, Arthur? Tá. Continuando. O que é o 2 inteiro? O 2 positivo inteiro é o conjunto dos pares ordenados AB de naturais, onde A é sucessor do sucessor de B. Quem são esses pares? 2, 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3, etc. O 2 é o sucessor do sucessor de 0. O 3 é o sucessor do sucessor de 1. O 4 é o sucessor do sucessor de 2. E notem vocês, para quem, por exemplo, o Leandro disse que não tinha entendido a definição de equivalência, tá aí, Leandro, é só olhar ali. Olha só, Leandro, o 2 inteiro. Os pares ordenados, 2, 0, 3, 1, 4, 2, são todos equivalentes entre si. O 2, 0 é equivalente a 3, 1. Por quê? 2 mais 1 é 0 mais 3. O 3, 1 é equivalente a 5, 3. Por quê? 3 mais 3 é igual a 1 mais 5. Todos eles são equivalentes entre si. Ok aí, gente? Justamente, por isso que eu dou os exemplos. Agora, quem é o 2 inteiro negativo? O 2 inteiro negativo é aquilo que, se não me engano, foi o Arthur que chamou a atenção. A segunda entrada deve ser maior do que a primeira. Então, veja só. O 2 inteiro negativo é o conjunto dos pares ordenados AB de naturais, onde o B é sucessor do sucessor de A. Quais são esses pares ordenados? 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, etc. Novamente, eles são todos equivalentes entre si. E assim por diante. Agora, vamos definir o que é um inteiro positivo N. O inteiro positivo N é o conjunto dos pares ordenados AB, pertencentes ao ômega cartesiano ômega, tais que esses AB são todos equivalentes a N0. Então, quem que é o inteiro? Vamos ver aqui o André. Se eu transcrever os pares ordenados de mais dois inteiro, por exemplo, em um plano cartesiano, André, não existe plano cartesiano aqui. O conceito de plano cartesiano, André, depende do conceito de números reais. Ninguém está falando em coordenadas, nós estamos falando em pares ordenados. Não confundir as coisas. O conceito de coordenada em geometria analítica, ou pelo menos aquilo que vocês acham que é geometria analítica, o conceito de coordenada depende da noção de espaço vetorial. Nós não estamos estudando espaço vetorial. Nós estamos estudando algo muito mais básico, algo que é o ponto de partida para o estudo de espaços vetoriais. Tirem da cabeça esses preconceitos que vocês têm. A parte mais difícil para aprender matemática não é o fato de vocês não conhecerem assunto X ou assunto Y. É o fato de vocês acharem que conhecem assunto X ou assunto Y. Isso que mais atrapalha. Então, ó, vamos ver aqui, Daniel. Estamos estudando matemática considerando que estamos iniciando do zero, como se estivéssemos criando. Nós não estamos criando nada, Daniel, porque isso aqui tudo é literatura padrão. Mas nós não estamos criando, nós estamos oferecendo a vocês a fundamentação da matemática que vocês precisam usar. Vou dar um exemplo, Daniel. Lá na escola o pessoal fala aquela barbaridade de que a multiplicação entre reais de sinais opostos dá negativo. Mas nunca ninguém justificou. Por que disso?
Isso não é matemática. Isso se chama doutrinação. Os alunos são doutrinados a respeito de certos fragmentos da matemática. Mas isso não é matemática. Por isso que eu insisto com vocês em justificar o que vocês fazem. Porque vocês nunca tiveram contato com atividades racionais. Racionalidade exige justificativa. Tá? Não existe conhecimento sem justificativa. Então, o André, até agora eu estava achando que fossem iguais os conteúdos. André, nós nunca falamos em plano cartesiano, nunca falamos em coordenadas. Por que seriam o mesmo assunto? O que poderia sustentar estarmos falando do mesmo assunto? Tomar cuidado com esses preconceitos. Vamos ver aqui o Daniel. Por isso que alguns conceitos não cabem aqui. Daniel, veja só. Imagine que eu falo para vocês que número complexo é qualquer elemento de um corpo algébrico, é um corpo topológico algebricamente fechado. Vocês vão entender alguma coisa a respeito disso? Se vocês não sabem o que é um corpo, não sabem o que é um corpo topológico, não sabem o que é um corpo algebricamente fechado, não vão entender nada. A gente precisa de pré-requisitos. Simples assim. Achava que par ordenado igual coordenadas, mas o senhor agora deixou claro que não são. Bem, eu não acho que eu tenha deixado claro que não são. Eu só falei que não são a mesma coisa. Agora você vai fazer o quê? Vai assumir que só porque eu estou falando é verdade? Ou você vai estudar? Vocês tomem cuidado, gente. Vocês pulam de um galho da dependência de um professor para a dependência de outro professor. Não façam isso. Vamos ver. Essa pergunta foi relativa à minha primeira pergunta acima. Não sei qual que é a pergunta que você está falando. Vamos ver o Daniel aqui. Às vezes, durante a aula, eu relaciono algumas coisas com o que aprendi no ensino médio. Talvez por isso as perguntas relacionadas a outros conceitos. Gente, eu lamento informar, mas vocês não aprenderam coisa alguma no ensino médio. Absolutamente nada. Nada. Veja só, vocês estudaram matemática sem justificar uma única coisa. Portanto, não aprenderam matemática nenhuma. Vocês tiveram um monte de aula de inglês e não sabem falar inglês. Vocês tiveram aulas de história, geografia e não sabem os assuntos. Não sabem as coisas básicas sobre história. Ensino médio não é aprendizado de coisa alguma. E quem acha que da universidade vai aprender alguma coisa está redondamente enganado também. Vamos ver, eu aprendi a decorar, fazer prova. Justamente. Aspectos filosóficos são muito importantes em matemática. Isso é outra história, Leandro. Estamos desconstruindo esses dogmas. Eu não sei se vocês estão desconstruindo dogma algum, ou se vocês não estão embarcando em outros dogmas só porque eu estou falando. Isso que eu digo para vocês, que vocês têm que tomar cuidado, gente. Realmente, matemática no ensino médio vai direto para FDX. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Vamos avançar aí. Ó, o que é um inteiro N positivo? A definição ali. Logo abaixo da sentença e assim por diante. O inteiro N positivo é o conjunto de pares ordenados AB de números naturais, tais que AB é equivalente a N0. Então, vejam lá, o que é no caso do N ser 2, o 2 inteiro positivo é o conjunto de todos os pares ordenados AB equivalentes a 2, 0. Quem são os equivalentes a 2, 0? 3, 1, 4, 2, 5, 3 e assim por diante. Todo mundo. E aí, quem são os inteiros N negativos? São todos os pares ordenados AB, tais que AB é equivalente a 0N. Então, novamente, o exemplo do 2 inteiro negativo. No caso que N é 2, são todos os equivalentes a 0,2. Quem são os equivalentes a 0,2? O próprio 0,2, 1,3, 2,4, 3,5 e assim por diante. Essa é a definição de inteiros positivos e inteiros negativos.
Tudo tranquilo até aí? Podemos falar agora das operações dos inteiros? Ok. Então vamos lá. Antes de falarmos como operar inteiros, uma observação. Vejam, por exemplo, o 2 inteiro positivo. O 2 inteiro positivo é o conjunto de todos os pares ordenados AB equivalentes a 2, 0. Que são o 2, 0, 3, 1, 4, 2, etc. Cada um desses pares ordenados é chamado de representante do 2 inteiro. Então, quem são os representantes do 2 inteiro? Todos os pares ordenados que pertencem a 2 inteiro. Cada um desses pares ordenados é um representante de 2 inteiro. Então, se deve perceber com isso que, como não existe interseção entre esses conjuntos de pares ordenados, quando estamos falando de inteiros diferentes entre si, isso significa que cada par ordenado de naturais é representante de um e apenas um inteiro. Então, vejam só. Já que cada par ordenado de naturais é representante de apenas um inteiro, então fica mais fácil se a gente definir as operações sobre os representantes para, a partir disso, definir as operações entre os inteiros. Por isso que a gente está definindo ali a adição de pares ordenados. Adição de pares ordenados de naturais. Esses pares ordenados de naturais são representantes de algum inteiro. Aquele par ordenado MN é representante de algum inteiro. O par ordenado PQ é representante de algum inteiro. Como somar esses representantes? Basta fazer primeira entrada mais primeira entrada, segunda entrada mais segunda entrada. Então, vocês têm MN mais PQ igual a M mais P, N mais Q. Essa é a definição de adição de representantes de inteiros. Como definir multiplicação entre representantes de inteiros? Então, a multiplicação MN-PQ, MN vezes PQ é dada por MP mais NQ, MQ mais NP. Então, primeira entrada vezes primeira entrada mais segunda entrada vezes segunda entrada, primeira entrada vezes segunda entrada mais segunda entrada vezes primeira entrada. E assim nós temos definidas adição e multiplicação. Vamos ver exemplos. Quanto é o 4 inteiro somado, o 4 inteiro positivo somado do 2 inteiro negativo? Por isso que eu coloquei a interrogação ali. Quanto que é o 4 inteiro positivo somado do 2 inteiro negativo? Para isso, basta escolher representantes quaisquer desses inteiros. Por exemplo, um dos representantes do 4 inteiro positivo é o par ordenado 5, 1. Eu escolhi o 5, 1, mas vocês poderiam ter escolhido qualquer outro representante, como, por exemplo, 4, 0, 6, 2, uma infinidade de outros pares ordenados que são representantes do 4 inteiro positivo. Aí escolhi como representante do 2 inteiro negativo o par ordenado 16, 18. Ele é um dos representantes do 2 inteiro negativo. Por quê? Porque o 18 é o sucessor do sucessor de 16. Somando esses pares ordenados pela definição acima, nós temos 5 mais 16, 1 mais 18. Mas 5 mais 16 é adição de naturais, 21. 1 mais 18, adição de naturais, 19. Dá para se divertir muito com isso. Exatamente, essa é a ideia. Eu recomendo a vocês fazerem a mesma operação que está aqui, somar o 4 inteiro positivo com o 2 inteiro negativo, usando outros representantes. Exatamente, com outros representantes. Vocês vão chegar exatamente na mesma resposta. Aí, escolhendo esses representantes, nós conseguimos o par ordenado 21, 19. Mas quem é esse par ordenado 21, 19? Ele é representante do 2 inteiro positivo. Portanto, o 4 inteiro positivo somado de 2 inteiro negativo é 2 inteiro positivo. Como que eu sei? Como que a gente pode garantir que o par ordenado 21, 19 é representante desse 2 inteiro positivo? É só ver a definição.
O 2 inteiro positivo é o conjunto de todos os pares ordenados equivalentes a 2, 0. Acontece que 21, 19 é equivalente a 2, 0, porque 21 mais 0 é igual a 19 mais 2. Então, de fato, é representante do 2 inteiro positivo. Estamos de acordo até aí? Gostei da reação do Gabriel. Como são definidos esses nomes? A história dos nomes é outra consideração, Arthur. Isso a gente pode falar em outro momento. Eu não quero divagar muito aqui sobre questões históricas ou filosóficas, por causa do nosso horário aqui, tá? A gente pode falar sobre essas coisas em outro momento daí. Agora vamos para o outro exemplo. Quanto que é o 4 inteiro positivo multiplicado pelo 2 inteiro negativo? Então, quanto que é o 4 inteiro positivo multiplicado pelo 2 inteiro negativo? Para isso, eu escolhi aqui um representante qualquer do 4 inteiro positivo. Eu escolhi ali 4, 0. Vocês podem escolher o representante que vocês quiserem. Vocês têm infinitos representantes para escolher. E aí escolhi para o representante do 2 inteiro negativo o par ordenado 1, 3. E agora é só aplicar a definição que está lá em cima. Então, 4, 0 vezes 1, 3, 4 corresponde ao m, lá na definição de multiplicação. O 0 corresponde ao n. O 1 corresponde ao p, o 3 corresponde ao q. Fazendo essa substituição, nós temos, então, o par ordenado 4 vezes 1 mais 0 vezes 3, com primeira entrada, e a segunda entrada, 4 vezes 3 mais 0 vezes 1. A partir de hoje, eu só faço multiplicação desse jeito. Aí vocês perguntam, quanto que é 4 vezes 1? Lembrem vocês que esse 4 e esse 1 são naturais. E eu falei para vocês, é um teorema que sai imediatamente, que o 1 natural é neutro multiplicativo. Então, esse 4 vezes 1 é 4. Mas o 0 natural é absorvente em relação à multiplicação. Então, 0 vezes 3, 0. 4 vezes 3, que aparece ali, a multiplicação de naturais nós definimos hoje. É só fazer a conta. 4 vezes 3 vai dar 12. 0 vezes 1, novamente, o 0 é absorvente multiplicativo. Dá 0. Aí vocês têm o par ordenado 4 mais 0, 12 mais 0. Mas o 0 é neutro aditivo entre os naturais. Então, 4 mais 0 é 4. Analogamente, 12 mais 0 é 12. Logo, vocês têm o par ordenado 4, 12. E esse par ordenado 4, 12 é representante do 8 inteiro negativo. Como é que a gente sabe? Porque ele é equivalente ao par ordenado 0, 8. Só isso. Estamos de acordo com esse exemplo de multiplicação? Ok. E aí, como vocês devem estar percebendo, vocês podem provar o seguinte teorema. Dá trabalho, mas vocês têm todas as ferramentas aqui. Novamente, é um teorema que eu não vou pedir como exercício para vocês, que daí, nesse caso, um exercício desse seria, eu acho que seria um exagero pedir para vocês, mas é algo que está ao alcance de vocês. Vocês provarem que o produto entre inteiro positivo e inteiro negativo é um inteiro negativo. Provarem que o produto de um inteiro negativo por um inteiro negativo é um inteiro positivo. Tudo isso dá para provar. Tá? Agora vejam só. Para fechar essa discussão, então as regras de sinais se justificam aqui. Não tem mais aquela história esquisitérrima do amigo do meu inimigo, aquelas coisas que o pessoal fala na escola. Então, para fechar isso aqui, vamos falar sobre 3 propriedades algébricas muito importantes. Vejam lá o que está escrito. Quanto que é Mn mais Pp? Vejam a conta ali. Quanto que é Mn mais Pp? Eu pergunto para vocês, o que é esse par ordenado Pp? É um par ordenado que a primeira entrada coincide com a segunda. Portanto, nós estamos falando de um representante do 0 inteiro.
Então, esse PP, independente de qual seja o P natural, é representante do zero inteiro. Em outras palavras, o que a gente está perguntando é quanto que é um inteiro qualquer, com representante mn, somado de zero inteiro. Usando a definição de adição, resulta em m mais p, n mais p. É só usar a definição de adição. Mas daí vocês notam que aquele par ordenado mn é equivalente ao resultado dessa soma. É equivalente ao o m mais p, n mais p. Por quê? Porque m mais n mais p é igual a n mais m mais p. Porque a adição de naturais é comutativa e associativa. Moral da história, o zero inteiro é neutro aditivo. Estamos de acordo com isso? Vamos ver. Ok. Essa é uma propriedade algébrica importantíssima. Ó, Arthur está se divertindo. Esse é o propósito. É sempre esse o propósito. Que vocês se divirtam. Então, próxima propriedade algébrica. Quanto que é m mais n somado de... quanto que é mn somado de nm? Veja quanto que vai dar. Usando a definição de adição, resulta em m mais n, n mais m. Então, nós temos um par ordenado que a primeira entrada é m mais n e a segunda entrada é n mais m. Mas a adição de naturais é comutativa. Então, nós temos um par ordenado em que a segunda entrada é igual à primeira. Portanto, é um representante do zero inteiro. Moral da história. Todo inteiro admite simétrico aditivo. Então, o simétrico aditivo de um inteiro com representante mn é um inteiro com representante nm. Vamos ver, André. Se eu pegar uma operação mais 1 vezes menos 2, por exemplo, e justificar até chegar e ter que justificar se é fórmula ou não fórmula, é um bom exercício. Aí que tá, André. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas veja só. Você deve estar percebendo que a gente está usando várias abreviações aqui. Exatamente, como se fosse regredindo, claro. Então, todas essas abreviações que a gente está usando, por exemplo, o conceito de par ordenado, o conceito de par, o conceito de equivalência, o conceito de adição, todos esses conceitos são redutíveis àquele alfabeto que a gente apresentou no primeiro encontro, o alfabeto de S. Tudo aquilo se pode escrever usando só aquele alfabeto. Só que se você fizer isso, você vai ter um trabalho tão horrível. Se você achar que é um exercício que vale a pena, faça. Eu não acho que vale a pena. Mas o X da questão é que dá para escrever todos esses conceitos usando só aquele alfabeto. Não precisa de nenhum símbolo a mais, nada mais. Só vai ficar muito difícil de ler. Só isso. Ok aí, André? Eu estou tendo problema para memorizar os teoremas e axiomas. Só li o vídeo novo e não está ajudando muito. Então, o X da questão não é memorizar. Vocês não têm que... Vocês sabem seus próprios nomes. Vocês sabem os nomes de seus pais, de seus irmãos, de seus amigos. Você sabe o nome de cidades onde vocês visitaram, onde vocês moraram. E não é porque vocês se preocuparam em memorizar essas coisas, porque vocês criaram o hábito de conviver com esses assuntos. Quem cria o hábito de conviver com matemática não precisa perder tempo memorizando isso ou aquilo. Torna-se um hábito. Então, eu não vejo motivo para se preocupar em memorizar isso ou memorizar aquilo. O X da questão é se vocês gostam disso. É a primeira condição para estudar matemática e física é se gosta daquilo. E o resto daí você vai se familiarizando. Então, é um processo que tem que ter paciência. Quando o professor, além de matemático, é filósofo, ótimo.
A minha esposa aqui está dando risada com esse comentário, Vitor. Mas então eu recomendo não se preocupar com a questão da memorização. Vocês vão se habituando com isso. Só isso. Mas vamos lá, então. Estamos de acordo, então, com esse penúltimo resultado, antes de encerrar, de que todo inteiro admite simétrico aditivo? Tá. Legal. Agora vamos ver a terceira e última propriedade algébrica. Quanto que é mn vezes o par ordenado 1, 0? Esse par ordenado 1, 0 é um representante do inteiro 1 positivo. Então a gente está perguntando quanto que é um inteiro qualquer vezes um inteiro positivo. Usando a definição de multiplicação, nós temos m vezes 1 mais n vezes 0, primeira entrada, e a segunda entrada, m vezes 0 mais n vezes 1. Mas quanto que é aquele m vezes 1? Ora, o 1 natural é neutro multiplicativo. Então, m vezes 1 é m. Quanto que é n vezes 0? O zero natural é absorvente em relação à multiplicação. Então, n vezes 0 dá 0. Analogamente, m vezes 0 dá 0, n vezes 1 dá n. E aí nós temos o par ordenado m mais 0, 0 mais n. Mas como o 0 é neutro aditivo, m mais 0 é m e 0 mais n é n, até porque a adição de naturais é também comutativa. Então, vejam só, multiplicando o representante mn pelo representante 1, 0, retornou exatamente o mesmo representante mn. Moral da história, o 1 inteiro positivo é neutro multiplicativo. Outra propriedade algébrica importante para nós. Estamos de acordo aí, gente? Hoje eu fiquei sem voz, tá? Ah, legal. Quando tem esse tipo de reação, adorei, aí é legal. Só um minutinho aí.